Agora iremos falar um pouquinho sobre a estrutura psicótica ou psicose. A neurose é marcada pela repressão. Você reprime um desejo, coloca uma outra coisa no lugar e acredita que tendo essa outra coisa, que tendo um objeto específico, será completo, sensação de completude. Tenta não ver essa falta, colocando uma outra coisa no lugar. Na psicose, o sujeito nega, já é diferente, ele não vê, ele realmente não vê. Então, o que vai acontecer na psicose? Psicose, ela não consegue obedecer normas e regras porque ela não vê esses limites. No momento da castração, complexo de Édipo, desde o início das fases do desenvolvimento psicossexual, o sujeito ele não consegue se inserir na linguagem, nas normas, nas regras. Então, é até interessante que se você falar com um psicótico, dependendo da forma que você falar com ele, falar assim, nossa, a casa caiu, no sentido figurado, ele vai entender no sentido literal, nossa, a casa caiu. Ele não vai ter essa leitura da linguagem socialmente falando, que todo mundo entende, o sentido figurado das coisas, piadas. E o discurso dele vai ser sem sentido. Uma vez durante a aula, um professor meu falou que ele atendeu uma pessoa psicótica e ele estava lá atendendo e o analisando, o paciente falou assim, eu consigo ler esses 300 livros em um segundo. Falou bem assim, não sei se era 3 segundos, só sei que era em pouquíssimo tempo. Aí ele perguntou, mas como que você faz isso? Ah, eu coloco minha impressão digital. Então, é bem interessante, assim, a lógica deles, eles criam a sua própria lógica, que vai contra as normas sociais, as regras, o princípio da realidade. Não existe esse princípio da realidade na psicose. Não existe essa formação plena do superego na pessoa psicótica. Na psicose, a pessoa ela permanece no narcisismo primário. Em outros estudos e teorias de Freud, ele vai falar sobre o narcisismo primário, o narcisismo secundário. O que acontece na psicose? Imagine a criança que se sente conectada com tudo, com todos, com a mãe. Ela não se vê uma pessoa separada, tudo gira em torno dela, não existe o outro, não existe essa separação, essa divisão, sabe? Então, justamente por conta da pessoa não se separar e não formar o narcisismo secundário, o que vai acontecer? Ela não consegue se conectar com os outros, com a linguagem que as outras pessoas têm, com as normas sociais e culturais. Ela não consegue fazer essa evolução do narcisismo primário para o secundário. Ela continua como se estivesse unida com a mãe, com o primeiro objeto de amor, conectada. Ela não se separa. É como se não existisse o outro que vai romper essa conexão. Porque o que acontece? A mãe é o primeiro objeto de amor. O pai ou a sociedade, qualquer coisa que seja, vai criando barreiras, vai criando coisas que a criança ela vai vendo que não, tem outras coisas que entram no meio dessa relação entre ela e a mãe. Só que na psicose não existe isso, a pessoa não vê essa separação, esse rompimento, ela não se desconecta. Por isso que gera psicose, ela não entra na linguagem, que é um termo que Lacan vai usar sobre a linguagem, ela não absorve a linguagem, ela não cria o campo simbólico, ela cria sua própria realidade, ela não consegue filtrar as questões do inconsciente e processar isso de forma com o ego, que seria o princípio da realidade. Ela não consegue filtrar isso de forma plena, então ela tem sintomas como alucinações, paranoia, a pessoa vai desenvolver esquizofrenia. Então, tudo isso é porque ela não consegue lidar com os conflitos psíquicos, coisas que vêm do inconsciente, ela não consegue filtrar de forma correta. Então, a psicose ela é marcada pela perda de contato com a realidade. No caso, o ego é mal formado e com o uso de mecanismos de defesas primitivos, como a dissociação, o que ocorre? A pessoa tem delírios, alucinações,
ela é incapaz de funcionar de forma adequada na realidade. No caso, a criança, como já foi dito, ela não consegue se separar do primeiro objeto de amor, que seria a mãe. Ela acredita que continua sendo extensão de si. E aí ela não desenvolve de forma plena a percepção da realidade. Ela tem o ego mal formado, no caso. Essa fase é caracterizada por uma investidura libidinal ou energética no próprio ego, ou seja, a pessoa ou bebê ainda não diferencia seu eu, seu ambiente ou dos outros, e toda a energia psíquica está voltada para o próprio ser. Ou seja, quando se permanece no narcisismo primário, o que ocorre? Toda a energia libidinal está depositada em si mesmo. Quando formamos um narcisismo secundário, quando reconhecemos o outro e começamos a ver as necessidades do outro, nos compararmos, já passamos para o narcisismo secundário. Com isso, o que ocorre? Minha energia libidinal não está direcionada mais em mim mesma, mas para os outros. Claro que isso é uma forma de prazer e de alimentar meu ego também. Só que eu uso o outro para me satisfazer. No caso da psicose, não. A energia libidinal é depositada nela mesma. Não existe o outro. A realidade psíquica dela gera em torno de si mesma. Ela não se conecta com o outro para conseguir o que ela quer. Então é importante entender que quando não ocorre essa separação da criança com o seu objeto de amor primário, quando ela não sai do narcisismo primário para o secundário, e principalmente na fase fálica, quando ocorre o complexo de Édipo, que ela não aceita abrir mão do objeto de amor e não ver a castração, no caso negar, o sujeito não consegue desenvolver plenamente a internalização das normas que tem relação com o superego na teoria freudiana. Então, quais seriam os sintomas da psicose? O sintoma principal da psicose é a negação da realidade externa. Freud sugeriu que a psicose ocorre quando o indivíduo, diante de uma ameaça psíquica intolerável, seja ela interna, que seria, por exemplo, os desejos inconscientes, ou externa, como um evento traumático, tenta negar a realidade. Nesse sentido, a psicose seria uma tentativa do ego de lidar com uma ansiedade extrema ou com uma experiência insuportável, levando à criação de uma realidade paralela onde os conflitos psíquicos possam ser resolvidos. E como se resolve o conflito psíquico na psicose? Por meio de delírios. Então, a pessoa pode ter delírios de perseguição, podem ser interpretados como uma projeção de desejos ou conflitos internos do paciente que ele não pode ou não consegue reconhecer como seus. A pessoa também pode ter alucinações, que seria uma forma de lidar com o ego e os desejos reprimidos ou fantasias reprimidas que se tornam tangíveis para a pessoa, embora irreais para os outros. Para finalizar, iremos falar sobre a perversão.